vocês, obrigado pelo convite. Você veio para cá muito cedo, né, Godoy? Vim para cá em 86, quando a minha mãe mudou do Guará para cá, né? E tinha 3 anos. Nós morávamos ali na Rua 16, ao lado do SESB, era a casa do Juarez Sarmento. Nossa! Aí minha mãe saiu de lá, vendeu lá pro Juarez, né? E a gente mudou para a Rua 11, da Morada Nova. E depois eu casei, né? Mudei para a Rua 13 e estou lá até hoje, desde 91. Eu me lembro quando o Godoy namorava com a Lurdinha, eu era pirralha. Verdade. Era pirralhinha. Godoy, você tem, na verdade, assim, a gente vai falar de algo que tem a ver com o seu projeto, né? Você cuida de crianças, de adolescentes em situação de risco, não é isso? Com a sua ONG. Desde quando? Desde 1999. Né? Eu acho assim, que toda criação tem uma história do criador, né? Para criar a instituição, eu também passei por dificuldades. Morei na rua, né? Morou na rua? Fui em Graxate, dormi em Marquises. Aqui mesmo vigiei carro, em Brasília, no setor comercial sul. Mas uma coisa importante foi eu não desistir de estudar. Mesmo com toda a dificuldade de ir para a escola, por não ter uma residência fixa, eu não desistia. Eu ia com o meu embornalzinho, levava marmita para a escola e continuei estudando. Então, através da educação, eu cheguei onde eu estou hoje, graças a Deus. Em 99, já aqui na Morada Nova, já casado com a Lourdinha, né? Eu já estava na Polícia Militar há mais ou menos 4 anos. Era um sonho ser policial? Na verdade, não. Eu não sonhava ser policial, mas eu gostava muito do militarismo, né? E foi incentivado pela Lourdinha que eu fiz o concurso da Polícia Militar. Você na rua, você teve algum envolvimento com drogas, com alguma coisa assim? Você chegou a ter isso? Para a honra e glória do meu Deus, eu nunca usei nenhum tipo de droga. Nunca, nem cigarro normal. Nunca tive o hábito de fumar, nem vontade, nem nada, né? E mesmo eu dormindo com os meninos que cheirava cola, usava droga para passar o frio, às vezes a fome, né? Mas eu nunca caminhei para esse lado. Eles fazem uso para a questão da fome, do frio mesmo? Aqueles meninos da rodoviária ali, muitos deles são usuários de droga para passar fome, passar o frio, vêm de família desestruturada, né? Eu tive uma família desestruturada. Meu pai e minha mãe não se davam bem, meu pai bebia muito, agredia muito a minha mãe, a gente tinha sempre que sair um pouco, fugido de casa, fugindo para a casa dos vizinhos. Então, foi a minha infância. E com 9 anos, meu pai separou da minha mãe. Minha mãe fugiu de casa, cansada de apanhar, né? Saiu e largou a gente com ele. E nesse dia, ele pegou uma corda, me bateu muito, e disse que eu só comia se eu trabalhasse. Eu tinha 9 anos. E eu fui para a rua. Eu fui reencontrar minha mãe, eu já tinha 13 anos. Por coincidência, lá no Guará, na rua lá, e minha mãe passou e me reconheceu, gritou, né? Pelo meu nome, eu tinha um apelido, me chamava de Negro. Né? Negro, gritou, aí eu olhei para ela, reconheci minha mãe, e a gente reconciliou e eu fui morar com ela. E o seu pai? Numa invasão lá do Guará. Meu pai continuou lá, na casa dele. Aí hoje... Eles separaram? Eles separaram, meu pai comprou um sítio em Anápolis, né, aquela região lá de Anápolis, Nerópolis, e minha mãe mudou para o Valparaíso, mas os dois já falecidos, né? Meu pai faleceu de um acidente de trânsito e atropelamento na BR-040, e a minha mãe foi vítima de câncer, né? Aí nós estamos aqui. E aí você teve essa vontade de fazer essa ONG devido ao que você passou nas ruas? Então, tudo aconteceu muito repentino e sem programação. A gente não tinha um projeto, né? Eu sou muito espontâneo em tudo que eu faço.
E as coisas tudo é em cima da hora e sem planejar. Às vezes eu faço uma coisa que a Lourdinha não está nem sabendo. Quando ela vê, já está pronto o sistema, né? E tinha uns jovens que frequentavam a minha casa. E eles, Você já casado, fala de... já casado e tal. E eles falavam eles participavam de um grupo, né? E eles quebravam lâmpadas de poste, eles faziam uma arruaça, né? E usavam drogas. E eram jovens que estavam iniciando. E o que mais chamava a atenção é que eles tinham medo da polícia, né? Não é que eles não gostavam da polícia, eles tinham medo da polícia militar. Naquele tempo, né, em 95, 94, quando eu entrei na polícia, a polícia militar de Goiás, realmente ela trazia um medo, né, pela a forma de agir e tal. Mas o que aconteceu? Eu passei a falar para eles o que era a polícia, né, como que fazia. E aí eu perguntei se eles queriam ter treinamento militar, como é que era, como que era a estrutura. E eles aceitaram a proposta. E aí eu marquei um treinamento na minha casa. E eles foram, né? E a partir dali surgiu o grupo, né? A gente era um grupo. Eram 7 pessoas. E eu levei eles no comando da Polícia Militar no Jardim Gá. Apresentei. Aí tinha lá, acho que você conhece o Júnior, que ele era chamado de Jesus, né? Tinha um cabelo bem grandão. Lembro, sim. E o Júnior foi o primeiro aluno, 01 do grupo, né? E a partir dali o grupo foi crescendo, foi chamando o outro. E nós não tinha mais espaço na minha casa, eu procurei o Kaique. A ideia deles, né? Olha, tem a escola, assim, então eu fui lá na escola. Conversar com a diretora, ela entendeu o projeto, recebeu de braços abertos. A secretária também entendeu o projeto. Na época a secretária era Leda Borges, né? Uhum. E ela abriu espaço da escola. E nós fizemos um trabalho gigante dentro do Kaique. Naquele ano de 99, nós atendemos 1.600 jovens na escola. Uau. Do Kaique. Era estrondoso. Crescimento fora do comum. Às vezes eu chegava assim, me perdia no meio daquele tanto de jovens, né? Mas o adestramento, a cultura militar, ela é fácil de ser aplicada. Basta você ter disciplina e postura. E eu tinha. Então, quando eu falava, eles obedeciam. Então, eles aprenderam a obedecer, né? Então, para domar uma tropa de 700, 800 meninos, e você dá apenas um grito sentido e todo mundo parar, imóvel, é estrondoso, é fenomenal, muito diferente. E naquela época não tinha esses projetos, né? E assim a gente fomos trabalhando, né, com o projeto, e tivemos muitos problemas, né, no começo, de disciplina. Tinha um problema, o grupo do Pacaembu não podia se juntar com a Morada Nobre, a Morada Nobre não podia ir para o Marajó, aquelas gangues, aquelas turmas. Hoje ainda E a Leda, hoje acho que não tem isso mais não. Mas aí a Leda criou uma sexta-feira de civismo e trazer todo mundo de todos os bairros para o Kaique. Então os ônibus vinham com os jovens para o Kaique para achar bandeira, cantar hino, fazer uma gincana, era muito legal. E como é que acontecia isso? Então, loucura, né? E ficava eu para um canto, Leda para o outro, a Socorro, né, que era a diretora da escola. Interessante saber, se a Leda não sabia. A gente ficava ali no meio, separando briga, mas aquilo ali, eu controlando, mas graças a Deus deu tudo certo. E já se passaram 23 anos, né? Em fevereiro a gente completa 24 anos. Eram crianças que tinham alguma dependência? Olha, o projeto Anjos de Rua, no início, 90% dos jovens tinham dependência.
90%, Godoy? 90% da turma que a gente atendeu naquela época era ou já estava nas drogas, né? Ou estava iniciando nelas. As drogas, é muito importante eu dividir isso aqui, porque quando se fala droga, todo mundo já vai direto na maconha, na cocaína, nisso, não. Mas a droga que destrói a família de verdade não é nada disso. É a cachaça. É a bebida, é a bebida de tudo, no caso, né? E então eles estavam naquela fase de tomar cerveja, de fumar cigarro, e outros já estavam mais avançados na maconha. Já tinha passado por essa fase. Já. Então, assim, muito complicado. E eu não conseguia dizer não para o jovem. Então o projeto ele ficou sem limite. Por exemplo, os projetos sociais, na sua grande maioria, ele delimita a quantidade de jovens, números de inscrições. Você não tinha isso? Eu não tinha isso não, nem tenho. Se chegar hoje, eu seguro. O meu comandante hoje é o Major Quericato, e nós começamos um projeto no 20º Batalhão, saltando um pouco a história. Ele parece ser uma pessoa muito aberta a isso, né? Muito aberto. Eu conheci ele em alguns eventos aqui da prefeitura. Ele parece ser uma pessoa bem aberta, bem disponível para ajudar. Hoje nós começamos um projeto no 20º Batalhão em 2022 para 120 vagas de criança e adolescente. Nós já estamos com quase 600. Oi? De 120 para quase 600? Muitos meninos na escola. É meninos e meninas? Meninos e meninas, crianças, adolescentes. Então, assim, para 2023 eu vou ter que dar uma limitada, não sei como que eu vou fazer, né? Como é que você fazia para retirá-los mesmo? Assim, eles estavam no envolvimento, porque é muito difícil, né? Você se envolve com a bebida, aí tá nas drogas pesadas, e aí você tem um envolvimento de gangues, de o melhor remédio, e eu posso até arriscar em dizer, e o único que tira o jovem da droga é o carinho, é a atenção, é o amor, é o abraço. Muitos jovens desses estão na rua porque muitos deles estão apontados para ele. Ninguém dá um minuto para conversar. Quando a própria família vai falar, já começa com palavras agressivas. Cobrança. Você é isso, acusações, você é aquilo, eu te dou isso para você fazer isso e você não faz. Começa um problema, uma cobrança que para ele que está na fase da adolescência, ainda trabalhando a personalidade, ele ainda não sabe o que é de verdade na vida, né? E ele se depara com uma barreira gigante, né? Chamada acusação. Ele é acusado e ali ele fica retrancado. Muitos meninos deixam de falar com o pai e a mãe porque não tem esse espaço dentro de casa, né? Não consegue nem pedir ajuda. Não, e aí ele vai pedir ajuda para quem? Para um amigo na rua. Que é pior. Que está igualzinho ele. Aí junta-se os dois, então vamos resolver o nosso problema. E aí eles começam nessa fase de bebida, porque eles querem chamar a atenção. Uhum. Principalmente no grupo de amigos. Eles querem ser diferentes. Né? Então ali ele começa a acender um cigarro, aí precisa de dinheiro. Precisa de um celular bom. Né? Hoje, nos tempos de hoje, você precisa ter dinheiro para entrar num rocar em algum lugar. Cobra. Mas ele não tem dinheiro. Ele vai fazer como? Ele vai roubar. E ele começa dentro de casa. E aí ele começa a roubar dele. Ele começa a roubar a si próprio. Ele começa a vender o tênis, a vender a calça, a vender a blusa, a vender aquilo que ele tem. Ele começa a se vender. Né? Quando ele não tem mais... Não tem o que fazer. Ele procura um emprego, não tem. Não tem. Ele procura um emprego, não tem. Eu fui conselheiro tutelar em 2010, 2011. Eu batia nas portas dos comércios pedindo uma vaga de emprego para um jovem. Não tinha. Primeiro, a lei naquela época ainda era meia dura, né? Tinha
poucos projetos para o menor aprendiz. E o comércio hoje ainda está fechado para o jovem. Exige experiência, exige isso, exige aquilo. Para ele participar do menor aprendiz hoje, é ele jogar na loteria. Engraçado é que é difícil para o jovem e é difícil para as pessoas mais vividas, né, idosas. Sim. Porque as portas se fecham para ambos, né? Quando você é idoso, que você precisa também de uma porta aberta, que de repente você precisa de um dinheiro, você também não tem. Primeiro passo dele, quando ele está nessa confusão dentro da mente, é parar de estudar. Ele para de ir para a escola. Ele não vê que lá na escola que está o futuro. Mas lá na escola ele começa a ser também, sofrer bullying, né, falta de atenção. Aí dentro da sala de aula ele quer chamar a atenção da professora, começa a bagunçar. Aí ele pega uma bolinha de papel, começa a jogar no amigo. Aquilo ali é falta de um abraço. Para muitos é falta de taca, tem que bater, não teve disciplina, não é. Não se educa batendo. Senão o burro não era burro. Se educa trazendo amor, carinho, atenção, conversando, direcionando. Quando a gente ouve assim, eu apanhei do meu pai, é por isso eu sou assim. Você acha que essa frase não hoje em dia não dá, não pega? Não na pega? minha época, né? Todo mundo fala isso. Porque assim, na minha Na apanhei minha até. época, meu pai me batia. A minha eu mãe me apanhei muito quebrava meu no pai. pau. Sim. Mas você não virou uma pessoa de bem por causa disso. Se você quisesse ter virado uma outra pessoa, traficante, você teria. Sim, até porque eu tinha contato com todos. Porque nós tivemos muito contato. Sim. Então, assim, mas o jovem, quando ele está nessa propositura de buscar algo para si e não encontra, ele vai atrás de algo diferente. E esse algo diferente é as drogas. Ele começa ali com cigarro, começa com a latinha de cerveja, daqui a pouco ele, para mostrar que é o cara, ele toma uma bebida mais quente, até ele usar a cannabis, que é a maconha, porque todo usuário de maconha, ele tem um discurso de que a maconha não é a droga. Ali ele já está contaminado. Verdade. Ali ele já está contaminado. A A pessoa que é alcoólatra, ele fala que não é alcoólatra. Não, eu paro de beber a hora que eu quiser, mas nunca para. Verdade. Tá entendendo? Ele nunca para. Ele fala assim, não, eu só tomo uma cervejinha de boa, e pronto, tá caído no chão. É verdade. Bêbado. Então, assim, e o pior disso tudo, não é o que a droga causa no corpo. Não é o que o álcool causa no corpo. Não é só isso. É o que ele causa na família. Só quem tem um jovem dentro de casa de drogas sabe o que eu estou falando. Está entendendo? Ele não respeita mais o pai, não respeita a mãe. Ele não respeita a si próprio. Aí ele tem preguiça de tomar banho, ele tem preguiça de escovar os dentes, ele tem preguiça de trocar de roupa. E aí ele passa a virar um mendigo. E aí o que você falou, ele começa a se vender para depois começar a vender as coisas de dentro da sua casa. No início, para manter o vício, ele vai se vendendo. Um tênis que a mãe deu, uma calça que ele ganhou de aniversário, e ele começa a trocar bens. Aqueles bens melhorzinhos que ele tem, que ele vende primeiro, é para ele mostrar para o grupo que ele tem coisa boa. Só que a coisa boa acaba. Entendi. E aí ele começa a se perder. Aí vai para a rua. Aí o amigo fala, não, tem um jeito fácil de ganhar dinheiro. Aí começa a ser aviãozinho da droga. Começa a entregar um pacote aqui, outro ali, só entregar. E Daqui a pouco ele começa a vender. E aí aí recebe um dinheiro que é muito, né? Porque eles recebem, é um dinheiro que eu já ouvi dizer que é mais do que, né? Se estivesse trabalhando uma coisa... Daiane, as drogas, ela é uma escravidão. Veja bem. Se eu não me engano, no mês passado, a Polícia Federal, eu acho que foi no Maranhão, ela resgatou 32 famílias que viviam em processo de escravidão. Processo de escravidão.
O que é isso, processo de escravidão? Veja bem, eu tenho uma empresa e contrato você. Contrato você, olha, nós precisamos fazer um serviço lá no Mato Grosso do Sul, e eu preciso de você como minha secretária para você cuidar lá. Beleza. Aí eu levo você para lá. Mas eu não te dou alimentação, não te dou nada. Tudo você tem que comprar. Aí você não sabe aonde, porque você não recebeu ainda. Mas eu tenho as coisas para você comer, então eu vendo para você. E aí eu te vendo a comida e desconto no seu salário. Então você passa a trabalhar para mim pela comida. Foi isso que aconteceu com essas famílias. Então elas foram para lá para trabalhar na área rural e tudo que eles faziam, eles comiam, mas tinham que pagar para o dono. Então no dia do pagamento o dono descontava tudo e a família passou a dever para o proprietário. Essa é a droga. Essa é a droga. Ele começa a usar droga. Daqui a pouco, em pouco tempo, está viciado. É verdade que eles dão primeiro? Assim, eles começam a dar para os jovens? Não é dar, mas é compartilhar. Entendi. Compartilha. Então, por exemplo, um vai lá e compra. Esse que comprou, compartilha com os outros. Chega uma hora que ele fala, pô, não dou conta que eu matei com droga, não. Você vira para comprar tudo aqui. Entendeu? Aí ele não tem, mas ele já está viciado. Aí ele pega fiado, traficante vende. Já virou escravo. Então ele passa a virar um escravo do tráfico. É uma grande ilusão dizer que esses usuários de droga, de rua, eles ganham dinheiro. Eles não ganham. Eles ganham droga. Eles ganham droga. Olha, você vai trabalhar para mim hoje por R$50 a diária. Maravilha, R$50. Só que ele, durante um dia ele usou 50 de droga. Quando chegar na hora do pagamento, vai falar, não, já paguei. Ou ele pode estar devendo, né? Já está devendo mais do que ganhou. Então, esse mundo de drogas aí, ele é isso, ele é uma escravidão. Aí a pergunta do tema, como tirar os jovens? Né? Como tirar? Como fazer para tirar ele desse meio? Aí você tem que ter um ambiente para colocar. Não é tirar, é você arrumar um local para ele. A situação econômica, a questão da fome, de não ter o que comer, isso também contribui muito para o jovem demais se colocar? Sim. Se ele vem de uma família desestruturada, financeiramente principalmente, ele vai para a rua se virar. E essa palavra, se virar, é que ele encontra esse meio obscuro de meter o pé na bola. Porque é um dinheiro fácil. E para a família, que é uma família que não tem condições, que às vezes não tem nem intelecto mesmo para poder lidar com a situação, é muito mais difícil para quem tem, né? Por exemplo, uma família que não sabe não conversar, não sabe tratar de absolutamente nada. Como é que ela vai conseguir tirar o seu filho da droga? Na verdade, ela mais coloca do que tira. Porque quando está na dificuldade, geralmente as pessoas que estão nesse mundo financeiro ruim, que vive de serviços, vamos dizer assim, de capinar um lote, de reciclar um material na rua, eles não têm um recurso financeiro para manter a família. Então a tendência é o quê? É mandar embora. É tirar de casa. É tirar de casa. Né? Esse menino que sai de casa, porque a mãe não aguenta mais, não tem como. Como que a mãe vai viver vendo o filho passar fome? Ela prefere ir na rua atrás de comida. Que dor. Né? E aí o que acontece? Esse menino na rua, ele vai encontrar tudo isso que eu já te falei. Agora, os governos, né, municipal, estadual, federal, eles têm mecanismo de atendimento. Né? Temos CRAs, CREAs, assistentes sociais e tal, para trabalhar com essas crianças. Foi criado um projeto também, se eu não me engano, eu acho que foi em 98, de uma grande amiga sua, senadora, né? A Lúcia. Senadora Savânia? Lúcia Vânia.
criou o programa PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Exatamente para bater em cima dessa questão, né? De evitar que o menino se torne um escravo de si mesmo, né? Porque criança tem que estar na escola. E aí foram indicados para as escolas e tal, mas tem um grande problema, a evasão escolar. Porque eu te falei aqui que quando ele tem essa dificuldade, o primeiro passo é sair da escola. Porque ele passa já não gostar mais de estar ali, né? A cabeça já está virada. E ele caminha mais por rumo das drogas com o pensamento de ganhar dinheiro fácil. O jovem, quando ele está na droga, é mais fácil tirar ele da droga antes que ele caia numa primeira prisão, porque tem muito deles que já está, né, naquela questão de ir preso, sair. A ajuda tem que ser antes dele começar nesse círculo de cadeia. A adolescência tem um problema gigantesco chamado de puberdade. A puberdade, que é o desenvolvimento do corpo, na adolescência tem que começar a namorar. Tanto ele quanto ela. Ela primeiro, né? Uma menina de 13 anos é uma mulher. É verdade. Um menino de 13 é um menino, né? Então os hormônios são diferentes. Mas veja bem, mas ele com 13 já se apaixona. Com 12, ela também. E muitas vezes esse envolvimento leva o jovem, esse jovem sem estrutura que nós estamos falando, tá? Esse jovem, ele quer aparecer mais para ela, ela também quer aparecer para ele. Tem uma frase muito comum, né, que o pessoal fala aí, que como pode uma menina bonita, jovem, gostar de um peba, né? Fala desse jeito. Mas a atração é o diferente. Godoy, Godoy, a pergunta era por que a menina se apaixona pelo peba? É o fato diferente, né? É um fato diferente. Ele se produz diferente. Como é que é? O cabelo dele é diferente, usa objetos no corpo diferente, tatuagem, cordão, colar. Talvez ele não tenha nada. Os diferentes se atraem? Ou os diferentes se atraem. E na juventude, esse tipo de coisa chama muita atenção da maioria tanto das meninas quanto dos meninos, né? Então, para ele, novinho, aí 12, 13 anos, saindo da pré-adolescência, né, nessa fase de transformação chamada puberdade, ele procura algo para chamar a atenção. Por isso o cigarro no dedo, por isso o brinco na orelha, uma tatuagem diferente. Andar com quem não... Tatuagem só é permitido para quem tem 18, mas o proibido, né, chama mais a atenção. Então eles procuram, por isso que a grande maioria desses jovens estão sempre em conflito com a lei. Por quê? Porque a lei quer te colocar direitinho no lugar. E para ele chamar a atenção, ele não pode ser direitinho, ele tem que dar um passo fora da linha. E aí é onde tem o problema. Agora, tem a mulher que conserta o homem. É difícil, viu, gente? Não é fácil, não. E tem o homem que conserta a mulher. Eu conheço os dois casos. Acho mais fácil o homem consertar a mulher. Mas também tem o inverso. Tem mulher que destrói o homem. E tem homem que destrói a mulher. Então eu tenho relatos aí de milhares de atendimentos que eu já fiz, de pessoas que dizem assim, meu filho foi criado na igreja e hoje mora na rua com as drogas. Engraçado, né, Godoy? E é muitos, né? De muitas famílias que são criadas na igreja e que perdem os seus filhos para a droga, né? E uma pesquisa que eu mesmo fiz aí dos atendimentos, a maioria foi decepção amorosa. Sério? Tivemos um caso em Abadiânia recente, ano passado, se eu não me engano,
de um jovem de 16 anos que matou a menina, porque ela não queria ficar com ele. Não, feminicídio. Os dois estudavam na mesma escola, Eu lembro desse caso. eles não namoravam, eles não eram namorados. Não foi um feminicídio porque ele não tinha nada com ela, nenhum. Mas ele tentou um relacionamento e ela não. E ele se sentiu ofendido e matou. Gente. Então, assim, e isso não são fatos extraordinários, Sim. infelizmente, né? Então, a nossa adolescência hoje, ela anda um pouco perdida. Tivemos uma transformação de classe social muito grande. Você acha que é mais perdida quando a gente era mais novo, na época que a gente era novinho? Não. Ou agora, assim? Você acha qual? Eu acho que hoje é mais complicado porque eles têm acesso ao mundo através da internet. Nós A gente não não. tínhamos. É verdade. Nós não tínhamos esse acesso. Era só um orelhão. E o mundo, ele traz coisas mirabolantes, né? Ensina muita coisa. Ensina muita coisa. Então, veja bem, vamos falar de um jovem aqui que começou com uma rede social desse tamanhozinho, de um pequeno vídeo que ele fez na calçada da casa dele, e hoje é um dos maiores astros do mundo, o Justin Bieber. E o que ele se transformou? Um jovem drogado, violento, agressivo. A fama tirou o brilho dele, um rapaz bonito, jovem, mas hoje não tem disciplina, não tem cultura, não respeita ninguém. Já trocou de empresário várias vezes porque não consegue, ninguém aguenta. Mas o que fez, então, o Justin Bieber, ele mudar esse comportamento? As drogas. As drogas. Ficou fácil, todas as mulheres queriam ele, então ele se sentiu o cara. E ele não soube lidar com isso. Né? Então, assim, a gente tem problemas de drogas não só com pessoas que têm situações ruins, né? Mas com pessoas também que já estão lá a droga na não situação. tem, ela não seleciona, né? Ela não seleciona pela parte financeira, pela classe social, pela cor, pela etnia, pela raça. Não, ela não seleciona. Ela infiltra em qualquer... O que você acha que leva a pessoa, não o jovem, né? A pessoa a usar droga? Curiosidade. Primeiro passo, ele quer saber como é que é. Como é que é? O palestrante tem que tomar muito cuidado. Na hora de dar uma palestra, principalmente para jovens, eu sou palestrante e dou palestra em escolas, e tem que tomar muito cuidado para ele não colocar droga como uma coisa boa. Como assim? Tem palestrante que coloca, até sem querer. Ele vai falar da droga, por exemplo. Como que eu vou dizer para você que o cigarro mata se meu avô fumou com mais de 80 anos e não morreu pelo cigarro? Minha mãe está com 70, né? 78. E fuma desde menina. Desde 13 anos. Tem, claro. Essa é a resposta dele. Quando você fala que o cigarro mata porque ele dá câncer, ele fala, minha mãe fuma e não morreu ainda. Então o jovem, ele tem uma resposta. Ele tem uma resposta para a sua pergunta. Agora, o que faz ele entrar numa droga mais pesada é a curiosidade. Curiosidade de saber como é a lombra? Assim, na verdade, quem está iniciando na droga, ele mente mais do que fala a verdade. A pessoa fuma maconha e começa a pular. E o efeito da maconha não é esse. Ah, é? O efeito da maconha é te acalmar, porque ela é calmante. Tá entendendo? Então, a pessoa, não, ele usou maconha para fazer tá isso. Tá vendo bicho? Tá vendo bicho, o cara tá alucinado. Não tem nada disso aí, não. É mentira. É mentira e dá grande. Maconha não causa isso. A não ser que ele já esteja misturando a maconha com outra droga. Você lembra do latim? Lembra? Lembra, né? Lembro demais. Então, ele tinha essas loucuras de fumar, ele via os bichos, saía correndo atrás dele. E aí era engraçado. Então veja bem.
O cara fuma cigarro, toma cerveja, toma cachaça e fuma maconha. Aí dá pra ver os bichos. Aí ele começa a ver a lua conversar com ele, o sol, né? Olha para a lâmpada da noite e fala que é então. Mas aí ele não fumou maconha. Ele usou um monte de drogas. Entendi. Tá entendendo? E existem outras drogas sintéticas, produzidas, que produzem em casa mesmo. Claro que a gente não vai falar disso aqui, né? Até para não desvirtuar. E até eu também não sei. Mas... Em casa? Tipo, em casa? Você não sabia, não? Você já fabricou muita droga em casa? O suco gama é uma droga. Droga. Que levava para a escola. Suco gama, a vodka com a Coca-Cola, com não sei mais o que, mistura tudo, fica todo mundo. Fica doidão, né? Droga, então. Entendi, bebida alcoólica, entendi. Encontramos uma jovem no Novo Gama, completamente despida, nua, 16 anos, sentada no banco lá da rodoviária do Novo Gama e tentando se encontrar. Ela ficava assim, ó. O pessoal ligou, aí eu desloquei no local com a viatura, cobrimos ela e como o hospital do Novo Gama é do lado da rodoviária, a gente levou ela para o hospital. Quando ela conseguiu, né, falar o nome e onde morar no Cruzeiro, ela disse para nós que a última coisa que ela lembra que estava fazendo era no aniversário de um amigo no Cruzeiro Novo. E ela tomou uma bebida lá. Essa bebida, ninguém sabe o que tinha, e ela ficou desacordada e foi encontrada no Novo Gama. Isso tem muito, né, Godoy? Uma vez eu estava com a minha mãe Estuprada por vários, né? Eu estava com a minha mãe aqui nesse Marajó, na UPA, e chegou uma menina, ela estava toda enrolada numa... tipo de prata, uma folha, um negócio de prata. E ela estava nua, e ela simplesmente entrou lá, e aí falaram que tinha encontrado ela totalmente desacordada, né? E tadinho, drogada, não sabia o que estava, não sabia nada. E eu também vi uma palestra também de uma menina que ela estava numa festa, isso eu estava na faculdade. Quem contou foi um enfermeiro. Essa menina estava na faculdade, e aí eles deram bebida para ela e tal, transaram com ela, vários homens transaram com ela, mas ela não viu nada. E no outro dia ela acordou, toda despida e tal. Essa história me tocou muito. E só que como eles transaram e deixaram ela totalmente aberta, veio moscas, posaram, e ela teve esse problema. Eu achei isso extremamente sério. E aí ela teve que ir para o hospital, ela teve que fazer a retirada, que fazia a limpeza. E isso, assim, por questão de bebida e por ter sido dopada, né? Eu fiquei muito assustada na época quando eles contaram isso. A gente estava falando da curiosidade do jovem, né? Ele também quer mostrar que ele é capaz. Então já viu aquela frase, se você for homem, faz isso. Né? E se você for mulher, duvido você fazer isso. Esse tipo de incentivo, de provocação, na verdade, faz muitos jovens cair numa cilada. Muitos jovens. Eu atendo aqui filhos de comerciantes, filhos de empresários, filhos de vereadores, né? De pessoas que perdeu o controle sobre o filho. E nós estamos falando de 12 anos, de 13, 14, né? De pessoas que não soube lidar, ou às vezes quando percebeu que o menino era usuário, ele já não tinha mais controle, né? E um fato muito importante é essa questão da puberdade, essa questão de relacionamento. Então nós temos um caso que eu atendi, um garoto, 15 anos, trabalhava com o pai, né, numa grande empresa aqui em Valparaíso, cuidava do caixa da empresa, era um menino completamente responsável. De repente, ele passou a tirar dinheiro do caixa. E o pai percebeu. Quando descobriu, ele tinha arrumado uma namoradinha no condomínio onde eles moravam.
E essa namoradinha infiltrou ele com os traficantes. Quanto seu pai te dá? Não dá nada. Quando eu preciso, ele me dá 100, 200. Deixa de ser otário, você é escravo do seu pai. Aí começou esse... Você trabalha, você tem que receber. Aí o dinheiro começou... é seu também, né? O dinheiro é É seu, seu. a empresa é do seu pai, então o dinheiro é seu. E aí ele passou a tirar o dinheiro do caixa, entendendo que o dinheiro era dele. Então ele não se colocou como ladrão da família. Ele se colocou como um dono. E aí ele começou a bancar essa menina, né? Com o dinheiro que entrava na empresa. E quando o pai percebeu, o menino já estava crescendo. Porque aí ele já não obedecia mais o pai, foi morar com a avó, não obedecia a avó, e os tios, e ninguém sabia o que fazer. Quando trouxeram o tema de como tirar um jovem da rua, o primeiro princípio é esse, a família. Mas ele não tem, então nós somos a família. Então o Instituto Anjos de Rua, ele se tornou uma família. E quando nós aceitamos um jovem dentro do projeto, nós já de imediato reconhecemos como um membro da nossa família. Então você tem vários filhos, né, Godoy? Você é a Ludinha, na verdade. Milhões, né? Nós criamos um centro de abrigamento, fica lá no Parque Santa Rita, exatamente com o intuito de atender esses meninos. Nós terminávamos o treinamento aqui no Caíque ou em outro local, que o projeto passou por muitas cidades, está instalado em muitas cidades. E aquele jovem, ele não ia para casa, ele não tinha casa. Ele saía do treinamento para a praça, ia viajar carro, dormir debaixo de uma árvore e esperar o dia seguinte para ele voltar para o treinamento. Alguns eu levei para dentro da minha casa. E a Ludinha, que mulher que a Ludinha é, né? Porque, gente, que família é essa? Não há na terra uma mulher como ela. Sei que a terra está repleta de mulheres maravilhosas assim igual você. Mas igual ela não tem. Quando eu mais precisei foi quando eu a vi de verdade. Nós casamos, ela tinha 14 anos, tinha 18. E quando eu descobri ali a doença, o câncer, foi ela mesma. Quando eu deitei naquela maca para fazer a primeira cirurgia, e eu troquei de roupa, botei uma roupa do hospital. O médico tinha alertado que era uma cirurgia um pouco de risco, tinha que fazer, era importante tirar o tumor. Quando eu deitei naquela maca, era 8, 9 horas da manhã. Eu estava de jejum, entrei no hospital às 7. E naquela maca ela segurou na minha mão e disse: pode ficar tranquilo que eu estou aqui. E eu tomei lá anestesia e dormi. Acordei, era 18 horas. E ela continuava segurando. Eu estava até conversando com você hoje. Ai, e para mim hoje não está sendo um dia muito fácil. O mesmo câncer que você teve, né? Que graças a Deus você está curado. Em nome de Jesus. Está levando a minha amiga. Deus é o dono da vida. Ele sabe o que é melhor para casa. Se ele está levando a Dani, é porque ele sabe para onde ela vai. Para nós que vamos ficar, é muito difícil aceitar. Até porque ela está indo, mas está deixando filhos. Está deixando uma história, um legado. Eu queria deixar registrado mais uma vez o quanto eu amo a Dani. E o quanto ela é importante na minha vida. E quando a gente fala de câncer, para mim é uma dor surreal. Talvez eu estivesse me preparando para ir também. Mas Deus ouviu o clamor das crianças. Inclusive foi o mesmo câncer, né? É. De laringe, né? Câncer de laringe. Carcinoma escamoso. Muito agressivo. Que essa mensagem ela chegue para todas as pessoas que têm câncer.
que estão em fase terminal ou inicial, não só do câncer, de qualquer outra doença. Ele é o curador. Beijo, fica com Deus, até a próxima.